Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante que é receber dividendos em dólar. Quer dizer, se é legal receber dividendo em real, imagina recebendo um câmbio de R$ 5,40, R$ 5,50. Fica muito melhor e a gente vai falar qual é a melhor forma de você conseguir isso. Da mesma forma como você consegue aqui fundos imobiliários, lá nos Estados Unidos você tem os REITs, que são os Real Estate Investment Trusts. A gente vai falar sobre isso aqui e vamos falar um pouquinho também sobre as nossas carteiras internacionais que entraram agora na Black Friday nessa semana. Mas tudo isso eu falo depois da vinheta. Curtam por enquanto o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois a gente já começa. Bom, vamos começar a falar sobre os REITs e vocês precisam entender que, diferente do Brasil, né, a legislação lá dos Estados Unidos não tratam eles de forma diferente. Então os REITs nada mais são do que ações que investem no real estate. Só que eles têm uma distribuição que tem uma previsibilidade, como vocês vão ver no vídeo de hoje. Em compensação, eles acabam tendo dívidas sim. A gente sabe que os Estados Unidos está numa das menores dívidas deles, né, no menor juros, vamos dizer assim. Então, como os juros estão muito baixos, para que os REITs consigam gerar bons retornos, eles vão precisar tomar uma dívida muito grande. Tá? Então, aqui a gente tem emissão de novas cotas, quer dizer, o próprio cotista tem que pegar e colocar dinheiro no fundo imobiliário, e lá nos Estados Unidos a gente tem emissões de dívidas, quer dizer, os REITs acabam emitindo dívida, pagam para os credores um valor, mas sobra um valor maior para quem é acionista, né? Lá chama acionista, tanto de stocks quanto de REITs. Olha só que interessante, lembrando que tudo que eu vou mostrar agora está em dólar. Dentro do nosso produto Dica International, por exemplo, vocês recebem toda semana esse radar de REITs. Para vocês darem uma olhada aqui, vocês vão ver que hoje o dividend yield médio está em 6,11%. A gente tem algumas questões com relação a esse 6,11%. A gente tem um risco muito grande aqui no mortgage, tá? 11,93%. Com o coronavírus, pessoas ficaram sem emprego e essa falta de emprego pode fazer elas não pagarem. Então você pode aproveitar isso como uma oportunidade ou pode ser um super risco, mas isso puxa a média para cima. E a gente tem aqui o retail, que é o aluguel, tá? Enquanto isso a gente também tem lodging e resorts, que até nem está com um yield baixo, mas que também é outro que teve problemas aí durante a crise, tá? Então, esses três setores puxaram um pouco a média para cima. Enquanto isso, você tem setores que estão voando, né? Por exemplo, o data center está voando, então o yield dele é menor. Assim como no Brasil, uma ação igual a VEG que está voando, você tem o yield pequenininho, a Magazine Luiza que está voando tem o yield pequenininho, lá também, né? O REIT que está muito bem, que o mercado não enxerga riscos, etc., está com yield pequenininho. Bom, passado por isso, é importante a gente mostrar também aqui, ó, a relação dívida líquida sobre EBITDA. Provavelmente no Brasil a gente não vai ver relação dívida líquida sobre EBITDA nesses patamares, a não ser que o Brasil um dia chegue a ter uma taxa de juro de 0,25% ao ano e de longo prazo de 1,5% ao ano. Se você tiver uma taxa de longo prazo de 1,5% ao ano, ok, você paga a taxa e ainda consegue pagar aqui 6,11%. Né? Você paga 5%, 5%, 3%, 9%, 5%, aí beleza, porque aí o acionista está ganhando mais com isso. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, né? Aqui a gente está acostumado a receber mensalmente. Lá nos Estados Unidos, a gente tem aqui uma série com 190 REITs, para vocês terem uma ideia, nesse material que a gente faz. Então aqui a gente tem aqui, ó, trimestral, trimestral, trimestral. A maior parte é trimestral. Algum deles é mensais, aqui, ó, alguns deles são mensais. Só que esses que são mensais, tem muitos que são de hotéis ou de aluguel mesmo de coisas, entretenimento, e aí eles até pararam de pagar durante o período da pandemia. Então o que a gente tem que ter em mente é que a maioria deles é trimestral. Então da mesma forma que com fundos imobiliários no Brasil você recebe mensalmente, lá nos Estados Unidos você vai receber em dólar a cada trimestre.
Então, quer dizer, você vai ter lá alguns fundos imobiliários que vão pagar fevereiro, maio, agosto, novembro, outros que vão pagar janeiro, abril, julho e outubro, e com isso você monta uma renda mensal, né, que não vai fazer diferença nenhuma com relação à renda aqui do Brasil. Tá? Esse é um ponto que é importante vocês terem em mente, quer dizer, existe essa previsibilidade e os fundos têm pago bastante com relação a isso. Tá? Então, gente, só para vocês terem uma ideia, aqui eu vou mostrar uma imagem, tá, da nossa carteira. Claro que a gente tirou, né, os REITs que são recomendados, então a gente botou aqui REIT 1, REIT 2, REIT 3, mas a gente deixou todo o resto igual. Né? Então a gente botou aqui, ó, os valores. Uma pessoa que fez um investimento de $5.000, por exemplo, no início, hoje ela teria $5.400, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com isso aqui, ó, ela já recebeu $55. Isso em 2 meses e meio, 3 meses. Ó, tem REIT que ainda nem pagou nesse período. Tá? Então, nesse período aqui, a gente já começa a ver como funciona e como funciona bem essa questão de dividendos em dólar. Né? Vocês vão ver que um investimento desse aqui paga, por exemplo, a assinatura. Só que a assinatura ela não sobe ao longo do tempo, ela continua o mesmo valor em reais. Enquanto isso, os REITs eles vão se alavancando e vão pagando a dívida e vão crescendo ao longo do tempo. Enquanto isso, você vai fazendo aporte e esses aportes vão crescendo o valor da tua carteira também. Tá? E por que eu estou chamando a atenção muito para REITs nesse vídeo e não para a carteira de stocks, por exemplo, ou para a carteira de Graham? A gente ainda vai falar delas. Mas por que eu estou falando disso? Porque a gente está com um dividend yield muito alto. Um dividend yield que está alto porque o mercado não está acreditando tanto nos REITs. Se vocês olharem, a gente tem aqui mais de 180 REITs com certeza. Vocês vão ver aqui, ó, que a gente tem uma série aqui que deve ter uns 20 ou 30 que estão no positivo nos últimos 12 meses. Né? Aí a gente passa para a página de baixo aqui, ó. A gente tem mais 4 aqui que estão no positivo e depois todos os outros em queda nos últimos 12 meses. Então, quer dizer, esses dividendos que vocês estão vendo de 5, de 6, de 4, eles não vão existir no futuro. Eles existem agora, olha quantos tem para baixo. Eles existem agora porque é uma oportunidade de mercado, porque o mercado está com medo de investir em real estate. E é exatamente a hora que eu estou falando para vocês comprarem. Eu estou fazendo uma promoção de Black Friday exatamente para vocês aproveitarem essa situação. Entendeu? Esse que é o grande ponto. A gente já está mostrando agora o investimento que foi feito, a gente já está mostrando os motivos para você. Então, lá na descrição do vídeo você vai encontrar exatamente como fazer essa inscrição com preço promocional, não apenas no primeiro ano, mas para sempre, todos os anos, até você cancelar. Tá? Então vamos agora para algumas rentabilidades. O pessoal gosta disso, né? Eu não gosto muito de falar de rentabilidade de 2, 3 meses, mas o pessoal pede isso. O pessoal fica no e-mail pedindo, então eu acabo botando o link do vídeo. Então, por exemplo aqui, vamos passar, isso aqui depois eu falo. Essa aqui é a Graham International, por exemplo, 10,86 contra 4 contra 5, hoje já está com 16%. Né? Eu fiz isso aqui há uns 3, 4 dias atrás. A gente tem aqui a carteira de estoques, all time 9,72, hoje também já está em uns 12 ou 13, tá? Que subiu esses últimos dias. A gente tem a de REITs, eu mostrei lá atrás, né? Não, aqui não tá, mas a de REITs está em 9%, tá? E também mais ou menos pareada com as outras. E esse último aqui é o seguinte, eu peguei Facebook, tá? Eles não necessariamente estão na carteira, Bank of America e Apple, tá? Peguei 3 exemplos pelo seguinte, a gente está lançando nesse mesmo produto, quer dizer, quem era ex-assinante vai receber essa carteira a mais, né? Já está lá, já recebeu. Quem é assinante novo vai receber essa carteira a mais. Então, quer dizer, a gente está dando 20% de desconto e uma carteira a mais. Qual é essa carteira a mais? A carteira de BDR. Por quê? Muita gente não investia no exterior porque tinha medo de abrir a conta no exterior, que ia ter que fazer transferência para o exterior, ia ter que declarar isso, tem dificuldade. A gente tem lá um vídeo explicando como faz isso, inclusive com o contador. A gente tem um mini curso lá com 6 aulas mostrando um deles essa parte de imposto de renda. Mas muita gente tinha esse medo. Então, no dia 22 de outubro, a B3 liberou o investimento de BDRs para investidores de varejo
Então qualquer pessoa física pode investir em BDRs. E é exatamente isso aqui que eu mostro aqui. Algumas pessoas têm falado assim, não vale a pena, rende menos, tem um problema disso, tem problema de liquidez, tem problema daquilo, enfim, muita gente tem falado isso, mas vocês podem ver aqui, ó, se a gente pegar a Apple de 2014 e o BDR rendeu 1.590, a Apple 570, essa diferença é o quê? É a variação cambial, é a variação do dólar contra o real nesse período. Né? Se a gente pegar aqui o Bank of America, a gente vai ver a mesma coisa. Ó, ele rendeu 40%, não é uma ação da moda. Enquanto isso, em reais, 237, tá? Desde 2014 também. O Facebook eu peguei desde 2015, 584% contra 272%. Essa variação também tem a ver com a variação cambial. Então, quer dizer, é uma ótima forma para você começar e a gente colocou e a gente fez uma carteira de BDRs. Claro que BDR, a gente só tem aqui 30 REITs listados, enquanto isso lá nos Estados Unidos a gente tem mais de 190, por exemplo. Stocks aqui no Brasil a gente deve ter umas 300 listadas em BDR, enquanto lá no exterior a gente tem umas 3.000. Claro que você não vai conseguir comprar todas da carteira de stocks, então a nossa carteira de BDRs é uma carteira um pouco menor, a gente juntou REITs e stocks, mas você tem como começar a investir pelo Brasil. A única questão, na minha visão, é a questão de risco país e essa questão de ter menor quantidade de ativos. Do resto, não vejo tanta diferença. E hoje à noite a gente tem uma live para explicar muito mais sobre isso. Então, lá aqui embaixo vai ter o link para a live também. E aí amanhã a gente vai ter a monitoria do Dica International, que aí é só para cliente. Aí a gente vai falar sobre a carteira e etc. Então, quem assinar hoje já vai ter essa monitoria amanhã para ter uma forma de começar. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.